Oi gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jéssica Leira e seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as minhas marcações nos livros. Bora lá? Bom, gente, eu abri uma caixinha lá no meu Instagram literário pra perguntas que vocês gostariam que eu respondesse. Então eu tô aqui no meu celular com todas as perguntas e eu acho que todas as perguntas foram tão válidas que, tipo, o vídeo, ele, por si só, pode ser feito apenas com as perguntas de vocês, sabe? Eu pensei em organizar, falar um pouquinho de como foi o meu processo de organização não, perdão, como foi o meu processo de começar a escrever nos livros, em que momento isso aconteceu, mas eu acho que as perguntas, elas estão tão ótimas, e depois passar para as perguntas, sabe? Mas eu acho que as perguntas estão tão ótimas que eu vou conseguir responder todas elas, e ao mesmo tempo que o vídeo vai fazer sentido. Acho que vocês entenderam, né? A minha lógica. E aí, então, vamos começar esse vídeo já sem floreios, digamos assim. Enfim, então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é, você sempre anotou nos livros? Não. Na verdade, eu comecei a anotar nos livros, tipo, de escrever nos livros mesmo, faz pouco tempo, eu acho que faz meses, acho que 6 meses, pra ser bem sincera com vocês. Digamos 6 meses, porque foi no início desse ano de 2024 que eu comecei a anotar nos meus livros. Antes eu não anotava nos meus livros, eu tinha uma dó tão grande de anotar dos livros mesmo. O máximo que eu fazia era realmente pegar uma flag, essas coisinhas bem coloridinhas, e colocar assim nas... Caiu o marcador. Coisinhas coloridas nas páginas do qual eu tinha gostado, né? Que fazia algum sentido pra mim. E aí eu pegava esse marcadorzão grandão, de umas cores que eu gostava, o azul, o roxo, ou qualquer cor que eu gosto muito. E aí eu pegava, escrevia o que eu tava pensando, colava na página e seguia em frente. Então, não, esse hábito, na verdade, começou agora, nesse ano de 2024. Você faz anotações a lápis ou a caneta? Todas as minhas anotações são feitas com lápis. Eu nunca anoto nada nos meus livros com caneta. Eu não consigo, eu realmente não consigo pegar o meu livro. O máximo que eu já escrevi de caneta nos meus livros foi... Sabe quando algumas pessoas escrevem, tipo assim, o dia que compraram o livro e aí o nome todo bonitinho? O máximo que eu já fiz foram com alguns livros. Eu peguei alguns livros e escrevi o meu nome aqui e a data no qual eu comprei eles, mas fora isso, realmente todas as minhas anotações, elas são feitas com lapiseira. O livro que a gente tá lendo nesse mês, né, no meu clube de leitura, é esse aqui, A Morte de Ivan Ilitch. E aí esse livro tá sendo, sim, um livro muito bom de marcações, então eu acho que vai ser uma boa forma de exemplificar. Então tá aqui pra exemplificar pra vocês. Eu sempre anoto com lápis, então eu nunca anoto com caneta. Não tenho essa coragem ainda de anotar com caneta. Às vezes eu erro e aí eu apago o que eu quero anotar. Eu erro algumas palavras e aí não faz tanto sentido. Aí eu apago e reescrevo de novo. Então eu acho que o lápis é muito mais fácil, né? A lapiseira é muito mais fácil de fazer isso. Você empresta livros que tem anotações / pensamentos? A pessoa falou que tem vergonha. Eu não empresto. Na verdade, eu não tenho o hábito de emprestar livros. Eu emprestei um livro uma vez, na época que eu tinha Harry Potter, gente. Hoje, nunca que Harry Potter entraria na minha estante, pra vocês terem noção. Então foi logo, realmente, tipo, no ensino médio que eu ganhei esse livro. Eu ganhei quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu tenho 26. E aí... eu emprestei esse livro na faculdade para um rapaz. E ele me emprestou também um livro, então foi uma troca... um empréstimo de livros mútuo, digamos assim. E aí eu emprestei um, ele me emprestou outro. E aí o livro dele eu cuidei tudo bonitinho. Eu sempre levo meus livros numa bolsinha, gente. Sempre tive esse hábito de levar. Antes eu lia muito mangá, então eu colocava o mangá dentro da bolsinha, fechava e colocava na minha mochila. Hoje os meus livros também têm essa bolsinha e eu coloco dentro da minha mochila e levo pra faculdade, pra onde eu for, na verdade. E aí eu lembro que quando eu pedi ele de volta, gente, o livro tava completamente destruído. Então, desde então eu falei assim, nunca mais eu vou emprestar livro nenhum. Pra ser sincera, se eu fosse uma pessoa que tivesse o hábito de emprestar livros, eu também não emprestaria livros no qual eu anotei pensamentos, coisas que eu refleti sobre a leitura e que fazem sentido pra mim, pessoalmente falando.
E aí eu emprestar ou compartilhar esse livro, não faz muito sentido na minha cabeça, sabe? Eu acho que quando algumas anotações são muito pessoais e você compartilhar, não sei, eu acho que algumas pessoas gostam, né, de ter essa troca, mas particularmente não. Todo livro você faz anotações? Não, mas todos os livros eu, pelo menos hoje em dia, já tenho um hábito bastante de ir grifando coisas no livro que eu gosto. Eu tenho um hábito que é, quando eu começo uma leitura, a autora, ele sempre vai apresentar pra gente os personagens, óbvio, né? Então eu sempre pego os nomes dos personagens e eu grifo ele numa bolinha assim, circulando o nome daquela pessoa, para eu poder ir me acostumando com a leitura, sabendo, me identificando com o terreno daquela leitura, sabe? Sabendo que é o personagem principal, quem é o antagonista. Então eu tenho muito esse hábito. Eu comecei a fazer muito isso também com Mata Doce. Eu vou deixar aqui pra vocês, porque Mata Doce tem muitos personagens. E aí eu acabei tendo uma boa experiência de memória com o nome deles, só circulando. Então toda vez que aparecia um nome que eu não lembrava, eu voltava um pouquinho, eu já tinha circulado, já sabia quem era, e aí isso foi me ajudando, na minha memória dos personagens e começar a entender a história, sabe? Então todos os livros eu faço pelo menos essa bolinha, né, no nome dos personagens, para eu poder ir me familiarizando com eles. E eu sempre tenho muito hábito de ir grifando com a lapiseira, nunca com marca-texto, sempre com a lapiseira. Eu vou grifando as frases que pra mim estão fazendo sentido e que tiveram, assim, um que é mais na história, sabe o que eu quero dizer? Então, acredito que hoje em dia todos os livros possuem essas marcações. Não escrevo em todos, em compensação. São alguns que eu escrevo, que eu começo a realmente pensar em algo e eu preciso externar isso nas páginas dos livros, sabe? E perguntaram assim, o que você anota? São mais reflexões ou você conversa, né, com os personagens? Às vezes. No caso, eu tenho um hábito muito de conversar com os personagens, como se ele fosse meu amigo mais íntimo, minha amiga mais íntima. E às vezes eu fico assim, com muita raiva desses personagens, eu fico tipo assim, eu anoto, tipo assim, como é que você pode estar pensando nisso, como é que você tá fazendo isso. Tipo assim, eu realmente começo a conversar e aconselhar aquele personagem, sabe? Pra mim, isso faz sentido, pra mim, eu crio um laço afetivo com aquele personagem muito mais forte do que com outras leituras que eu não faço isso, sabe? Então eu realmente converso com os personagens, ou às vezes eu faço pequenas anotações ao longo das páginas, refletindo, principalmente aqueles livros que tem bastante questões sociais, Vitor Hugo, vamos lá para outro, Tolstói tem muitas questões sociais, o Dostoiévski tem muito sobre questões sociais, né? Então quando pego alguma coisa assim que me faz refletir sobre isso, eu sempre faço uma anotação ali, eu sempre escrevo alguma coisa, sabe? E aí eu faço um pequeno textinho, ou eu lembro de alguma coisa que se encaixa perfeitamente naquele exemplo do livro, e aí eu anoto, sabe? Mas na maioria das vezes eu converso com os personagens. Então eu faço os dois, eu anoto alguma coisa e eu converso com os personagens. Uma pergunta que eu achei maravilhosa, gente, é essa aqui. Anotar para o futuro ou para o presente? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, se as minhas anotações eram para o futuro ou para o presente. Eu comecei a refletir, eu fui dar uma olhada em outros livros e eu sempre anoto pro presente, sabe? É como realmente se a pessoa estivesse na minha frente me contando algo e eu falasse assim, como tu acha que tu vai fazer essa coisa? Eu acho que eu misturo muito o presente e o futuro. Depende muito do livro, sabe? Depende muito da história. Algumas histórias, elas são bem diferentes, né? Então, eu não tenho uma ordem pra anotar, tipo assim, se eu vou anotar pro presente ou pro futuro. Acho que é válido até fazer umas releituras de alguns livros que eu já anotei bastante. E aí ver isso, eu acho que seria muito divertido ver se eu tô anotando pro presente ou pro futuro, sabe? Sistema de cores das flags. E aí eu queria muito saber de vocês, porque tem uma coisa que eu acho muito legal. Algumas pessoas, elas pegam e tem um sistema de cores, né? Tipo assim, verde é pra tal coisa, rosa é pra tal coisa. E eles fazem, logo no início das páginas, uma identificação. Assim, você coloca as flags, aí você separa do que é pra... Tipo assim, essa parte me marcou muito, essa parte eu fiquei com raiva, essa parte foi linda, não sei, alguns critérios mesmo pessoais. E aí cada um tem uma coloração, e aí você vai marcando as partes. E aí, tipo assim, se essa parte rosinha, a parte
favoritou, que você, tipo assim, que tocou no seu coração e você sabe disso, você pode olhar pro livro e ver que tem muitas flags rosas, então aquele livro, por ter muitas flags rosas, é um livro que te marcou muito, sabe? Eu acho isso muito, muito lindo. E aí eu vou compartilhar com vocês uma forma que eu comprei alguns marcadores agora. E aí eu tô pensando, não, eu vou fazer isso. E eu acho que vai dar certo. Eu vou fazer isso com esse livrinho aqui, do Autores do Brasil, Caminhando com os Mortos, que é o quê? As flags pra mim agora vão ter essa significação. E aí eu vou tentar colocar as flagzinhas aqui. Então eu vou tentar arrumar um sistema de cores. E aí acho que eu vou escolher umas 2 ou 3 cores. Vou colocar aqui na frente, dizer o que cada cor significa pra mim. E aí eu vou separar os livros, porque não sei se você sabe, mas todos os nossos livros, eles têm um cronograma. Então tem as tantas páginas que você vai ler na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. E aí eu vou fazer algo que eu vi algumas pessoas fazendo, que eu achei maravilhoso. Hoje em dia eu separo os meus livros assim. Eu escolho uma flag, tipo, eu pego uma cartelinha de flag, essa cartelinha de flag. E aí eu olho pra capa do livro e eu escolho uma cor que faz sentido, a cor mais próxima da capa, sabe? Eu tento combinar. Então, aqui nesse exemplo da Morte de Ivanilde, eu escolhi o rosinha. Então, se eu olhar aqui pra lateral, o rosinha tá dizendo pra mim que que na verdade essa marcação são as marcações semanais. As marcações verdes são as marcações do que eu gostei e do que eu anotei. Na verdade, muita coisa eu já anotei e eu tenho que colocar algumas flags verdes aqui, repor, porque ainda falta colocar. Eu fui só anotando o nosso sprint e aí eu acabei esquecendo de colocar. Mas eu vou colocar. Então, a separação atualmente é essa. Mas eu tava pensando em pegar esses marcadores assim, de papel, e eu tava pensando em escrever primeira semana. E aí, ao invés de usar essa flagzinha rosa, eu vou colocar ele aqui na pontinha. E ele vai ficar essa pontinha amarela pra fora. E aí eu vou conseguir visualizar aqui pela parte de cima as partes da semana. E aqui na lateral eu vou colocar as flags coloridas das coisas que eu gostei, das coisas que fez sentido pra mim. Enfim, eu vou criar uma categorização. E aí eu vou tentar, esse vai ser um novo método pra mim. E aí eu vou contar pra vocês daqui a alguns vídeos se isso fez sentido ou não nesse mês. Então, eu ainda não fiz essa organização Caminhando com os Mortos, mas eu vou fazer e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô pensando e se vocês gostarem, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. São os seus critérios quando vai fazer anotações. O único critério que eu tenho pra anotar ou não o livro é se o livro for de sebo muito antigo, por exemplo, tem um exemplo aqui. Esse livrinho aqui é um livrinho de sebo, então é um livrinho que eu comprei por R$20 e é um livro bem antiguinho, então esses livros eu não faço anotações. Esses livros de sebo, as únicas anotações que eu faço são feitas assim com post-it colorido, e aí eu anoto e colo na página, porque depois eu posso tirar, né? Mas eu não risco os livros, como eu costumo riscar com os livros novos, né? Então, esse é o critério que eu tenho, pelo menos porque eu compro muito livro de sebo. E aí esses livros de sebo, eles já estão com uma qualidade, muitas vezes, assim, eles são muito antigos, 1980, 1990. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho mais dos livros, desses livros de sebo em específico, mas não que... Mas aí, a questão de riscar os livros, pra mim, tem um significado importante, então eu vou fazer isso através dos post-its. Livros realmente, tipo assim, os livros mais novos, né, os livros que eu tenho aqui na minha estante que eu quero ler, aliás, eu comprei vários livros novos, por exemplo, esse livrinho novo, realmente vou riscar e eu vou marcando conforme eu vou sentindo. E aí eu vou tentar fazer essa nova organização, separando as coresinhas e organizando os cronogramas a partir daqui de cima. Mas aí eu vou mostrar pra vocês do que eu estou falando, que eu acho que mostrar vai fazer muito mais sentido. Então, bora lá!
pessoal, então tá aqui o livrinho desse mês. Eu acho que peguei esse livrinho pra poder exemplificar do que eu tava falando pra vocês nessa nova tentativa de organizar. Então eu usei esse marcadorzinho amarelo. Essas são as flags que normalmente eu uso. E, gente, na verdade eu perco muito as minhas flags. Essa é uma coisa que me incomoda muito, mas realmente às vezes eu só coloco essa flag dentro de um livro e eu acabo esquecendo, mas vou deixar aqui no canto e espero que eu não perca dessa vez. Mas o que eu fiz? Essa nova organização que eu quis fazer é isso aqui, ó. Colocar essas flags amarelas aqui em cima, que tá dizendo sobre as semanas. Então, essa aqui é a primeira, da primeira semana. Então, a primeira semana... Deixa eu focar aqui. A primeira semana começa aqui. E aí a gente vai dar seguimento. Essa aqui é a segunda semana. Então, a primeira semana acaba aqui na página 40. Que não tá focando, mas tá na página 40. Aqui estão um tanto. E esse em verde eu vou deixar aqui pra discutir, porque esse é o livro Doutores do Brasil. Então eu acho que vai ter muita coisa que tá pra gente discutir. Então essas foram as minhas 3 categorias. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo. Se vocês já fazem, quiserem dar uma dica, podem falar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então, essas foram as 3 categorias que eu pensei agora. Se eu pensar em outra categoria, eu pego uma outra flagzinha aqui que ainda não tenha feito, por exemplo, a azulzinha, e aí eu adiciono em algo que faz sentido. Então, a nova organização vai ser feita assim, e eu espero muito que dê certo, porque eu realmente preciso de uma organização, uma marcação que faça sentido pra mim, sabe? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários como é que vocês fazem a organização de vocês, se vocês seguem alguma regra, se vocês são muito criteriosas com essa questão de marcação dos livros, ou se vocês, tipo assim, só não tem regra nenhuma, vai marcando o que vocês sentem, pega flag, vai colando e é isso. E, enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo. Até a próxima. Tchau!